À noite, o medo toma forma. Nosso último vídeo promete arrepios inesquecíveis. Histórias que gelam o sangue, esperam por você. Tem coragem? Então venha, mas não sozinho, e deixe as luzes acesas. Assista agora, curta, inscreva-se e ative o sininho. Desafie o seu medo conosco. Aos 10 anos, eu estava dormindo em minha cama e fui acordado pela abertura da porta do quarto. Levantei-me e a fechei, deitando-me novamente em seguida. Nesse momento, senti alguém se sentando na cama, afundando-a ao tocar minha perna. Pensando ser minha mãe com algo a dizer, abri os olhos e vi um menino pálido, sem olhos, assustador, parecendo ter uns 5 anos, sentado no pé da minha cama, com as pernas cruzadas, olhando para mim. Ele estendeu a mão na minha direção, segurando algo que parecia um pequeno objeto preto. Assustado, tentei pegá-lo, mas ele rapidamente puxou a mão de volta, mas ao piscar, ele havia sumido. A impressão de alguém sentado na cama ainda estava lá. Contei para minha mãe na manhã seguinte e ela, um pouco assustada, me assegurou que era apenas um sonho. 6 anos depois, minha namorada estava em casa fazendo trabalhos escolares. Após concluir as tarefas, ela decidiu tirar uma soneca enquanto esperava por seus pais. Quando eles chegaram, tentei acordá-la. Ela abriu os olhos repentinamente e olhou para o canto do quarto, apontando rapidamente para algo. Em seguida, voltou a adormecer. Quando ela recuperou a consciência, perguntei sobre o ocorrido. Ela disse que pensou estar sonhando, mas viu um menino sem olhos na parede me encarando. Foi então que contei a ela sobre minha experiência com o que parecia ser o mesmo menino. 5 anos mais tarde, ainda com a mesma namorada e agora com uma filha de 3 anos, estávamos morando no meu antigo quarto na casa dos meus pais. Minha filha acordava sempre à mesma hora, todas as noites, falando sozinha. Acreditávamos ser algo normal para uma criança, até perceber que ela tinha quase sempre a mesma conversa. Certa noite perguntei a ela com quem falava e ela respondeu brincando: "Um menininho. Ele fala comigo, diz que procura a mãe dele." Compartilhei isso com minha mãe na manhã seguinte e antes que pudesse expressar meus pensamentos, ela lembrou dos episódios comigo e minha namorada. Não fazíamos ideia do que era aquele menino. Minha filha continuou suas conversas noturnas até nos mudarmos para nossa própria casa, que ficava no mesmo terreno onde minha avó morava antes de falecer, há pouco menos de 1 ano. Em um final de tarde, no início da noite, estando sozinho em casa, relaxei deitado na poltrona, assistindo à TV na sala. De repente ouvi algo no andar de cima, como se alguém estivesse correndo descalço. Deixei a TV no mudo e parei para ouvir melhor. A correria se intensificava no corredor. Levantei-me devagar, fui até a cozinha, peguei um facão e subi as escadas para investigar. No final do corredor, que dava para o meu quarto, vi um menino parado, olhando para mim. No impulso, corri empunhando o facão, entrei e acendi a luz. Nervoso, procurei pelo menino, mas não encontrei nada. Já apreensivo, voltei para a sala, descendo as escadas. Então, vi o menino sentado na poltrona, com uma Bíblia nas pernas, como se estivesse lendo. Terminei de descer as escadas, não quis saber de mais nada. Corri para fora de casa, tomado pelo terror com a visão do menino sem olhos. Desesperado e gritando por minha mãe, tomado por medo, raiva e angústia, perguntei a mim mesmo o que estava acontecendo. Por que via esse menino desde os 10 anos de idade? Mais tarde, minha esposa, minha filha e eu estávamos nos preparando para dormir, após uma longa discussão no início da noite sobre a visão que tive do menino, quando fomos surpreendidos por um grito agudo vindo da casa da minha mãe. Ela estava assistindo à sua novela favorita, concentrada no trama na televisão. Inesperadamente, o menino sem olhos apareceu, de cócoras, diante da TV, encarando-a com suas órbitas vazias.
Ele se moveu em sua direção, ainda agachado, numa forma macabra que desafiava a realidade. Tomada pelo terror, minha mãe soltou um grito agudo e desmaiou. Meu irmão, ao encontrá-la assim, chamou o SAMU em desespero. Os vizinhos se aglomeraram e ela foi rapidamente levada ao pronto-socorro. Eu e meu irmão a encontramos no hospital, lúcida, mas insistindo em permanecer lá até o amanhecer. Acompanhamos sua vigília noturna, um silêncio pesado pairando entre nós. Quando discutimos a possibilidade de buscar ajuda, decidimos contatar uma famosa curandeira da cidade. Por telefone, conversei com ela e contei tudo, desde os episódios da infância até o recente encontro da minha mãe com o menino. Preocupada, ela prometeu visitar a casa da minha mãe ao amanhecer. Exaustos e sem dormir, partimos cedo para a casa. A curandeira já nos aguardava. Ela nos instruiu a formar uma espécie de força-tarefa para reunir todos os objetos e brinquedos, fazendo uma varredura completa na casa e colocando tudo em sacos pretos. Reunimos tudo o que era possível e levamos os sacos até ela. Ao recebê-los, ela os abriu e espalhou o conteúdo, manipulando cada item com um pedaço de metal fino e derramando um líquido preto sobre eles. Dentre os vários objetos, ela identificou um boneco que se assemelhava a um soldado. Pediu então que recolocássemos os outros itens nos sacos, enquanto ela cuidava do boneco. Com ele traçou um círculo no chão, cobriu-o com um pano e colocou o boneco no centro. Parecia estar convocando o menino sem olhos, numa cerimônia que mesclava reverência e urgência. Horas depois, ela orientou minha mãe a contratar trabalhadores para escavar todo o quintal. Na escavação, um achado macabro, uma cova antiga contendo ossos humanos. Chamamos as autoridades imediatamente. Dias depois, a polícia confirmou. Tratava-se de um assassinato ocorrido há muitos anos. A curandeira, com uma convicção inabalável, nos assegurou que o menino sem olhos finalmente havia sido libertado, seguindo em direção à luz. Esse desfecho trouxe um misto de alívio e perplexidade. O menino sem olhos, uma presença constante em minha vida desde a infância, agora estava em paz. As noites em nossa casa tornaram-se mais tranquilas.